O medo, ele é um estímulo natural do ser humano para poder impedir que a gente cometa excessos, para que a gente tenha cautela, não é? E como aqui na Casa dos Anjos a gente não separa a espiritualidade da matéria, a gente entende que essa vida que a gente vive, essa vida física, ela faz parte do meu espírito, ela só é uma parte mais densa do meu espírito, porque eu entendo que o meu espírito, ele é feito de partes densas e partes sutis, e que o meu corpo físico é a expressão do meu espírito na matéria. E aí eu vou ter mais os meus corpos, né? Os primeiros corpos ainda em espírito, mas ainda um pouco mais densos, que compõem esse espírito, né? Como, por exemplo, o meu corpo vital, meu corpo emocional e o meu corpo racional, né? Que a apometria chama de mental, mental inferior, né? Corpo astral, mental inferior, corpo intuitivo, é a mesma coisa, né? Não muda. E aí eu tenho os meus corpos mais elevados, como o meu eu superior, que seria o búdico, e o átmico. E o meu físico, aquilo que eu vivo aqui lá na matéria, também faz parte, então, dessa minha primeira parte, essa minha parte mais densa, mas ela é ainda a parte ainda mais densa de todas as minhas partes mais densas. Então a gente sabe que a gente é muito mais do que isso aqui. Isso aqui é só uma expressão. E quando eu vibro no medo, eu paraliso a expressão do meu espírito na matéria. Eu adoeço os meus corpos. Eu adoeço o meu corpo físico, eu adoeço o meu mental. Fisicamente, fisiologicamente falando, a gente sabe que o medo, ele amplia a capacidade do ser humano de sentir dor, né? E geralmente o medo tem vários tipos de medo, mas a gente encontra mais comumente, geralmente é o medo do fracasso em alguma área da vida, né? E aí pode ser o medo do fracasso no amor, o medo do fracasso profissional, o medo do fracasso de alguma empreitada que você trouxe para sua vida, e aí você fica com aquele medo do fracasso, ou medo de perder a saúde, não é? O medo de morrer, não é o medo de desencarnar, né? Então a gente tem instintivamente, o ser humano ele possui essa capacidade de sentir o medo como uma travinha de segurança para cautela, mas conforme a pessoa vai passando pelos obstáculos das vidas, de muitas vidas, então a pessoa vai se habituando a sentir o medo pela forma como ela reagiu e trouxe esses aprendizados, ou a falta deles, né, das suas experiências nessa vida e em vidas passadas. E isso faz com que a pessoa se habitue a sentir o medo, né? O hábito, ele é muito importante na vida do ser humano. Nós somos seres de hábitos. E nós temos hábitos que nos elevam e nós temos hábitos que nos destroem. Então os hábitos, eles podem ser os nossos melhores amigos ou os nossos piores inimigos, não é? E o medo, né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes dos hábitos. A gente fala, vamos começar a falar bastante, inclusive com a galera que tá fazendo aula aí de sábado, a gente vai começar a falar. Mas o medo, ele é um hábito, né? As pessoas, ele pode se tornar um hábito, na verdade. O medo, ele é um instinto, o medo, ele é um estímulo instintivo, de controle mesmo, para a gente se acautelar diante das adversidades. Mas, quando ele se desregula, ele se torna um hábito. E aí, esse hábito faz com que você funcione no medo. E o medo em descontrole, o hábito do medo, o medo descontrolado, ele pode trazer, como eu estava falando, cientificamente comprovado, muitos problemas, né? Por exemplo, amplia, né, as dores. Amplia, é comprovado que amplia as dores de pessoas doentes. Se ela tá com medo, a dor piora, não é? Sobrecarrega o sistema nervoso, né? O medo, ele faz a pessoa perder o senso comum, perder a capacidade de julgar as situações,
a capacidade de escolha, a capacidade de se movimentar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Sem nenhum comentário. Tá quietinho hoje, né, Ariadne? Bom, o medo, ele sufoca a capacidade da sua consciência de se posicionar diante de uma adversidade. O medo, ele é paralisador. O medo, ele sufoca o espírito, não é? Então, e aí pode ser um medo de qualquer coisa, não é? O medo do fracasso, como eu mencionei, ou o medo, por exemplo, de perder a saúde, o medo de desencarnar, e muitas vezes a gente se entrega a esses medos por hábito, não é? Então a gente se habitua. Aconteceu uma adversidade na sua vida, e aí você vai e você se acovarda, não é? Você fala, você paralisa, você fica deixando as sementinhas do medo germinar ali no seu coração, né? E ao invés de você ir para o lado do poder pessoal, do poder do seu espírito, de você entender o que está acontecendo e conseguir conscientemente ir para o racional, sabe? Porque o medo, ele é instintivo. E a nossa evolução, a evolução espiritual, ela depende também dessa evolução do racional, do afastamento do instinto e da aproximação dos nossos campos mais elevados, que é o racional. Tô refletindo aqui, Suzy. Isso aí. É pra gente refletir mesmo, né? Então, o medo, ele acaba sendo um grande coadjuvante, porque a gente pega essas sementinhas, né, que fica geralmente a nível inconsciente, às vezes de questões de vidas passadas, da nossa infância, e aí essas sementinhas, se a gente não varre elas para fora do nosso espírito, se a gente deixa elas brotar, elas vão criando raízes dentro da gente e vai formando o hábito do medo, né? Então, a pessoa que ela se habituou ao medo, ela vive na energia do medo, é como se ela estivesse se imantando desses padrões e atraindo para a vida dela os subprodutos do medo. E que subprodutos é esse, Suzy? Do medo que você tiver, não é? Porque vocês já ouviram aquela máxima que fala assim, tudo que você teme, você atrai, não é? Porque você tá vibrando. O medo, ele é uma vibração. O medo, ele é igual um imã. Então, se eu tô vibrando no medo de tal coisa, aquela coisa, então eu tô na energia, na frequência daquilo. E como um imã, eu vou atraindo aquilo para mim. O que a gente precisa aprender a fazer? Não dar força, não aguar essas sementinhas dentro do nosso espírito e no nosso coração. Ir se libertando dessas germinações, cortando o mal pela raiz que existe dentro da gente, entrando em sintonia com o nosso espírito mais elevado. Por quê? Porque está tudo bem, não é? Cadê a fé, né? Cadê aquela certeza, né, daquilo que existe, de eu ser um espírito, a certeza do amparo, né? A certeza de que Deus está zelando por mim e que Ele não vai me dar nenhuma carga mais pesada além do que eu consiga carregar. Se a sua carga tá muito pesada e você não tá aguentando, foi porque você catou ela com a sua mão e pôs assim nas suas costas, né? Tem coisas que a gente passa pela vida e a gente fala assim, vou querer, depois fala que foi Deus que colocou na sua vida. Não, foi você mesmo, foram as suas escolhas, não é? A gente às vezes faz isso, a gente escolhe mal e às vezes o nosso coração tá lá falando, não faz, não vai, não aceita, né? Não se posiciona dessa forma, não vai por ali. E aí a gente vai e a gente traz esse monte de carga. E aí fica pesado e a gente fala, foi Deus? Não, não foi Deus, né? Fui eu que trouxe essas cargas para mim, porque Deus, Ele não vai colocar pra gente mais do que a gente consegue carregar.
né? Deus, a criação, o universo, não importa o nome que você dê, não importa a dificuldade que a gente esteja passando, o momento que a gente esteja passando, não importa se é situação de desencarne, né, que seria a coisa mais difícil de se lidar, já que a gente está na matéria, né? E se desencarnar, você vai perder o amparo divino? Não, você continua do lado de lá, não é? Se você é amparado, né? Por que eu vou me entregar ao medo de alguma situação se eu sei que a coisa mais, assim, traumática para a matéria que pode acontecer para a maioria do ser humano é o desencarne, tá? Mas e aí, né? O planeta vai continuar girando, isso aqui é só o lado encarnado do planeta, tem o lado astral do planeta e de muitos outros planetas com muito mais vida do que tem aqui na carne. Tá tudo igual, tá tudo bem. O que eu sei é que se eu ficar vibrando no medo, aí que eu vou atrair a porcaria, não é? Aí que eu vou atrair. Então, às vezes a gente se acostuma, se habitua. Então, o medo, ele é um hábito, né? E ele vem, às vezes, como uma tentação. Os hábitos vêm como tentações na vida da gente, né? Falando um pouquinho de tentação, vocês sabem como que a gente faz para se livrar de uma boa tentação? Seja que tentação de que tipo que for. Acabei de lembrar disso agora, né? Como que eu faço para me livrar de uma tentação? A forma mais fácil, e ó, a gente tem as tentações mentais, as tentações dos pensamentos desequilibrados que a gente se habituou, tentações sexuais, a galera se sente na tentação de trair, né? Ah, como é que faz, Suzy? Ah, não, seja lá a tentação que for, né? A tentação de pegar aquilo que não é seu, de um furto, não é? Sei lá qual seria a tentação, tantas coisas. Como que eu supero essa coisa de me sentir tentada da forma mais prática possível? A tentação, você supera ela quando você coloca algo mais valioso, mais importante que a tentação na sua mente. Ah, Suzy, então é assim, isso não dá certo, porque o cara vai trair a mulher ou a mulher vai trair o cara, ela fala assim, não, porque eu valorizo mais o meu casamento, tal, não sei o que, não dá certo, mas não é disso que se trata. O que é mais valioso no momento em que você está sendo tentado? A coisa mais valiosa que tem é você aludir ao seu autocontrole. É você olhar para aquilo e falar assim, isso não tem poder sobre mim. Eu escolho, eu ajo pela razão. Então, o que é que pode ter mais valor? É valoroso eu escolher o meu relacionamento em detrimento de outra pessoa? É valoroso eu escolher um pensamento adequado, um pensamento positivo em detrimento do meu hábito mental de emanar o medo, de pensar coisas terríveis? É claro que tem valor, é valoroso, mas é muito mais valoroso se eu olho para aquela tentação e falo assim, tá, mas você não me possui, porque é mais valoroso eu decidir o que eu quero racionalmente. Você não me possui. Isso não me possui, isso não me controla. O autocontrole está associado diretamente à evolução e não há poder pessoal que se possa ter sem que você possa decidir por coisas pequenas e corriqueiras até do dia a dia. Se o excesso da comida te possui, se a dependência dos doces, né, do açúcar te possui, se a dependência de vícios, sejam vícios lícitos ou não, né, falando assim de forma assim social, né, legalizados ou não, te possui, você não tá no controle. Então, o autoconhecimento, a evolução pessoal passa pelo poder pessoal. O poder pessoal passa pelo autocontrole. Você quer resistir à tentação? Não tem nada mais importante do que o autocontrole, do que você ter poder sobre si mesma. Se você tiver nas pequenas coisas, você vai ter em grandes coisas também. E nada vai te possuir. Você vai ser sempre um ser racional. Poder pessoal. E aí,
quando a gente fala dessa forma, né? Quando a gente fala dessa forma, tá entendendo aí, Ariadne? Ariadne? Quando a gente fala dessa forma, pode comentar comigo, gente, pode fazer pergunta, tá? Quando a gente fala dessa forma, a gente pensa assim, se eu tenho, se eu corro atrás da expansão da minha consciência, eu sei o que eu devo vibrar, eu preciso sair do medo para tocar minha vida, fazer as coisas acontecerem, tá? Mas eu acredito que eu tenho um karma, tenho uma pendência aqui, né? Tá, tem uma pendência, ou tá tendo, né? Tô pensando positivo, não tô vibrando medo, mas estou numa dificuldade, numa situação de dificuldade. A primeira coisa é sair da autopiedade. Sabe, a autocomiseração, a autopiedade, o vitimismo. A primeira coisa é se reconciliar com aquilo que nós somos. Mesmo que eu tenha vindo com alguma limitação, para de se comparar, porque às vezes você acha que o outro não tem uma limitação e você não conhece as limitações do outro. Às vezes só não é uma limitação aparente, você não sabe o quilo de sal que a pessoa está comendo e você às vezes está achando que a pessoa está estourada na vida. E se tiver, mérito dela, corre atrás do seu, né? Então, é trocar, né? A comparação, ao invés de eu me comparar, eu posso até olhar e admirar e falar como que essa pessoa fez. Deixa eu ver se esse caminho também serve para mim. Se isso me traz, se esse caminho dessa pessoa me traz algum aprendizado. Me afasto da autopiedade. Cadê? Tô rindo e agradecendo a espiritualidade. Eles bem sabem o quanto a live está fazendo sentido hoje. É sempre assim, né, Ariadne, com você, né? Dá a impressão, assim, que as entidades falam assim, ó, vamos ver o que a Ariadne tá querendo falar sobre o que hoje, né? Tá querendo jogar uma luz sobre qual assunto hoje, né? Então, é assim, quando a gente fala de poder pessoal, dessa escolha, né, de fugir das tentações, né, através do meu alto poder, né? Então, e tem outra coisa, se algo é uma tentação para você, minha mãe falava assim pra gente, ó, você sabe que na esquina a tentação tá ali te esperando? Atravessa a rua, não vai lá. Não passa lá. Por quê? Porque os hábitos, eles estão arraigados. As sementinhas dos maus hábitos fazem com que certas coisas sejam tentações para nós. Aquilo que pode ser para mim, pode não ser para você, ou ser para o outro, não é? Então, a gente precisa se colocar em ambientes saudáveis, não é? Então, se eu caio na tentação da tristeza, eu preciso confabular com pessoas alegres, joviais. Sabe aquelas pessoas que não tem tempo ruim? Que a pessoa tá sempre rindo? Tem umas pessoas assim, né? Eu preciso escolher programas divertidos, livros que vão tirar, né? Porque com o tempo eu vou condicionando o meu cérebro, porque o cérebro é programado. Então, o cérebro ele vai no automático, e se eu tenho aquele hábito, o cérebro tá ali junto. Então eu preciso de tempo batendo naquela tecla, porque quanto tempo você levou programando o seu cérebro para funcionar com maus hábitos, com pensamentos destrutivos, pensamentos às vezes maliciosos, seja lá o que for que tenha em você. E aí você quer fazer as coisas assim, ó, né? Reverter tudo e fazer. É um processo de desconstrução e reconstrução. Nós temos ferramentas que aceleram esses mecanismos? Sim, né? A gente faz, né? A gente aprende a fazer as manipulações de energia a partir dos processos com as magias, com os anjos, com os arcanjos, com as divindades. Tem muitos processos de reajuste kármico, né? Ah, tá fechado, né? Tá, e tô com um problema, uma adversidade. Não vai para autopiedade, vai resolver, vai fazer uma ação. Por quê? Se o universo tá jogando alguma circunstância na sua vida que tá se mostrando como adversidade, ali tem uma oportunidade de aprendizado. Então a gente precisa olhar
e falar o que eu não estou aprendendo, sabe? É deixar de ser uma taça cheia, descer do nosso ego, do nosso orgulho, olhar para aquilo e falar, meu Deus, me ajuda a enxergar qual é o meu aprendizado, procurar aprender, procurar reajustar, se for karmas muito pesados, procurar um terapeuta que faça reajuste kármico, reajustar, abrir, liberar energeticamente, porque o primeiro passo para sair de uma situação é você ter consciência sobre isso. Ó, aqui tem um problema, né? Então, ó, eu saí do medo, não tô vibrando em tal coisa, já transformei isso, já transformei aquilo. Até aqui eu fui sozinha, daqui para cá eu preciso, né, de ajuda. Quem é que faz reajuste kármico, né? Tem, né, as pessoas iniciadas, aqui a gente inicia a galera para fazer reajuste kármico. Tá, mas quem é a divindade que rege isso? É o Arcanjo Miguel. Então é com a espada do Arcanjo Miguel que é feito esses reajustes. Não é queima de karma, não existe fogueira de karma, a lei não passa a mão na cabeça de ninguém. É só você sair de um aprendizado pela dor, que fecha todos os seus caminhos, e vir para um aprendizado pelo amor, né? Assim, que te dá a oportunidade de você aprender de forma mais fluida, né? E aí é feito esses resgates pessoais. Porque quando o caminho tá fechado é porque é resgate. E aí não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Às vezes a pessoa vem até com falhas físicas, não é? E eu vou fazer o quê? Eu vou me entregar? Não. E cada um sabe a dificuldade das superações que traz consigo nessa vida. Uns são financeiramente, os outros emocionalmente, né? Os outros fisicamente. O fato é que tá todo mundo aqui com coisa para resgatar, para aprender, para evoluir. Não tem ser de luz encarnado num planeta que ainda vibra na energia que o planeta Terra vibra. A gente está num processo ainda de ir levando essa energia para cima. A espiritualidade da nova era fala, ó, a nova era já chegou, mas a gente está construindo ela, né? Planeta de regeneração, antes de regenerar, é planeta escola, tem muito aprendizado aí, tem muita energia para aprender a vibrar alto, para levantar esse campo. Não tem ninguém que já tenha ascendido, nenhum mestre ascenso está encarnado, a gente está tudo correndo atrás da nossa evolução. Eu sempre falo isso aqui, não sou guru, eu passo para a galera aquilo que a espiritualidade passa para mim, aquilo que eu aprendi há mais de 20 anos trabalhando com a espiritualidade, aquilo que eu vejo acontecer através das coisas, dos atendimentos que eu faço em consultório, através dos cursos que a gente dá, através da vivência que a gente tem com a galera, não é? Então, nada de autopiedade, nada de mimimi, nada de ficar ancorada no medo, não é? Vai pra frente, vai pra cima. A vida, a encarnação é para ter experiências, tudo com bom senso, tudo, claro, eu não vou sair, né, desabalada, me jogando. Lembra que o medo, ele então algo para me trazer cautela, não para me paralisar, né? Se eu tô paralisado, eu tô no polo negativo do medo. Esse medo, ele tá desequilibrado em mim. O medo é para eu prestar atenção, analisar, sabe? Assim, aquela coisinha assim, ó, põe lá, né, o pezinho na água e fala, deixa eu ver se tá bom para eu mergulhar. Tá muito frio, né? Não é para eu chegar, não sei como tá e vou me atirar, né? Então não é para deixar a cautela de lado. Em qualquer campo da sua vida, você não vai deixar a cautela de lado, mas você não vai se paralisar por causa do medo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. É isso, gente. Bom, os comentários são esses. Vocês têm alguma dúvida para a gente falar em relação às questões, acho que da tentação? É bem legal, né? A gente trazer esse aprendizado pra gente, porque eu sempre falo aqui na Casa dos Anjos, falo muito com os alunos também, né? O poder que me interessa não é o poder sobre o outro, é o poder sobre mim mesma. O poder sobre mim mesma é a minha evolução pessoal, né? Quando você tá mais interessado no poder sobre você mesma,
aí você tá indo pro caminho certo da evolução. E aí quando você traz esse poder para você mesma, você gera esse poder na sua vida de transformar a sua realidade, aí por espelho você acaba então atraindo, né, outras pessoas. Mas nem todo mundo tem missão coletiva. A maioria da missão espiritual das pessoas são com elas mesmas, são conosco mesma. A minha missão primeiro é comigo, depois é com o outro. Todo mundo tem, né, missão espiritual? Nem todo mundo tem missão espiritual nessa encarnação, nem todo mundo sente chamado. Mas a sua missão, primeiro, quem tem missão espiritual, todos têm missão pessoal, quem tem. Agora, nem todos têm a missão coletiva, não é? Então, e quando a gente tem a missão coletiva, as coisas elas se desdobram naturalmente. Quem faz muito esforço para a missão coletiva é porque não é o caminho. Vem natural, gente. Natural, as pessoas vêm chegando, a sua energia vem atraindo as pessoas e o trabalho espiritual vai acontecendo. Agora, a missão com você mesmo, a sua evolução pessoal, o poder que você precisa trazer de si mesmo, resgatar de si mesmo e como um farol emitir a sua luz, para quê? O que é essa missão pessoal, né? A missão pessoal é eu trazer a minha vibração, eu elevar a minha vibração, porque cada um que é desperto acende como um farol aqui no planeta, para que seja possível, então, a vibração do planeta como um todo ir se transformando. É trabalho de formiguinha, é trabalho de formiguinha mesmo, tá bom? Então, a espiritualidade, ela não é para ser um jugo pesado. Essa semana, eu só vou falar isso e vou encerrar, que já deu, né? Essa semana, não foi essa semana, tem alguns dias já, umas 2, 3 semanas. Eu, em atendimento, atendi uma mulher e eu vi nela, né? Eu vi quem ela era. O plano espiritual me mostrou em espírito quem ela era, que tipo de espírito era aquele que tava ali na minha frente, né? E a hora que eu falei pra ela, falei, olha, você não é obrigada a virar mãe de santo, você não é obrigada a ficar lá na religião, a desenvolver, a trazer suas forças, não é obrigação sua. A sua espiritualidade você é obrigada a desenvolver pra você. Agora, dessa forma, é opção, é escolha. Ela chorou de alívio, tipo assim, ai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gente, missão pessoal ou missão coletiva, por exemplo, ser um pai de santo ou uma mãe de santo, é equilíbrio, tá, gente? É uma missão coletiva, né? Aquilo que é missão não traz aquela sensação de sacrifício. Às vezes a pessoa nem quer muito no começo, assim, mas não é uma coisa que apavora a pessoa. Se o seu coração não fica feliz com aquele caminho, é porque não é pra você. Eu fiquei assim olhando pra ela, né? Eu falei, olha, fica tranquila, não é. Mas você precisa dar atenção pra sua espiritualidade. Sua espiritualidade é latente, tá aí gritando, né? Tá gritando, né? Porque a espiritualidade quer aflorar, né? Mas é para poder pessoal, é para evolução pessoal, né? Não para você, não é de forma coletiva, isso é para alguns. Não é porque você vai estudar sobre espiritualidade que você vai ficar preso a essas obrigações. Isso é coisa do passado, isso é coisa da religião. A espiritualidade da nova era, ela é a nossa conexão direta com o divino, direta com as divindades, direta com Deus. Ela é libertadora. Não é para todo mundo, não é todo mundo que tá nesse nível ainda, não é? Uma vez eu encontrei uma pessoa, não lembro onde eu vou, gente, eu vou fazer a unha e eu tô falando de espiritualidade, né? E aí começou a falar de espiritualidade e tal, e aí eu tava falando um pouco sobre o trabalho aqui na Casa dos Anjos, né? E a pessoa olhou pra mim e fez assim, eu não tô entendendo. Como assim você trabalha com as entidades, com as divindades sem religião? Como assim? Não. E assim, e meio que saiu fora e eu fiquei quieta. Eu falei, por quê?
Porque a pessoa tá no nível consciencial dela, ainda ligada a essa realidade. Então, não são todos que estão despertos, não são todos que sentem esse chamado e que conseguem despertar essa conexão direta. Mas é o processo evolutivo que cada vez vai fomentando mais na humanidade. Uns estão na frente, outros estão no meio, outros estão vindo lá atrás. E é assim o processo evolutivo, não é? Tá bom? Bom, é isso, gente. Olha, gratidão então. Eu devo fazer ainda, eu não sei se essa semana ainda, eu tô pra colocar, vou colocar, tá? No canal ainda, uma live com o Exu Capa Preta, tá? Capa Preta quer vir e quer falar aí das esferas negativas, falar um pouquinho, desmistificar algumas coisas, tá? Falar sobre isso também. E a gente vai tá fazendo também. Não sei se vai ser nessa semana ou vai ficar para segunda-feira que vem. A gente vai avisando, tá bom? Então, gratidão. Fiquei com Deus. Uma excelente noite para vocês.